Rádio Com, Rádio Com, Rádio Com. Rádio Com, Rádio Com, Rádio Com. 104.5 FM. Cultura, informação, coletividade. 32 22 15 71. Ao lado dos movimentos sociais. Ligue e participe. Rádio Com, Rádio Com, Rádio Com. Rádio Com, Rádio Com, Rádio Com. Olá amigos, muito boa tarde. Nós estamos formando neste momento mais uma rede Coep de mobilização social aqui nesse espaço da Rádio Com, quando são 1h33. Nosso programa do Coep, que é apresentado ao vivo sempre às quintas-feiras e reprisado nas terças-feiras, né? Não é Natal, não, é o celular da Diná que está tocando, Diná. Boa tarde, Diná. Sinal de primavera. Primavera. Né? Sons de sinos no ar. E nosso estúdio hoje está com belíssimas mulheres. Rui, acho que daqui a pouco nós vamos pedir para te tirar. Eu acho que vamos ter que botar um operador aqui, porque não é possível, né? A gente está sempre em desvantagem. Então, boa tarde a todos os ouvintes. Estamos realmente abrindo nessa quinta-feira o programa da Rede Coep de Mobilização Social, com muitas informações. Fique ligado. Ligue também para o 3222-1571. Vamos fazer juntos esse programa desse dia ensolarado, bem bonito, né? De primavera. Florido, com as mulheres tomando conta mais uma vez do nosso espaço aqui, o que é muito bom, né? Hoje nós temos a presença, daqui a pouquinho a gente passa a palavra para elas, da Ana Kroloff, uma pesquisadora da Embrapa Clima Temperado, que gentilmente veio aqui, né? Nós vamos aprender muito com ela sobre processamento de alimentos, sobre o trabalho que ela desenvolve na Embrapa, até sobre a vida profissional da Ana, que também já viveu em outros lugares, essa bagiense, é isso? Não? É de Pelotas? Pelotense, eu achei que fosse de Bagé. Ah, isso aí, desculpa, mas tu morou lá ou não? Voltou para Pelotas? Não. Então me enganei. Bom, nós temos, antes de passar a palavra para a Ana e também para a Carolina Veloso, que já está presente aqui com a gente, da Emater, nós temos a visita da Vera, a Regina. Hoje só dou balão, bárbara. A Regina, que é da Pastoral Carcerária, né, que já participou do nosso programa, falando do trabalho que ela desenvolve, muito bonito, né, junto a um lugar que normalmente as pessoas querem estar bem longe, né, que são as penitenciárias, lidando com esse tipo de público, que a gente tem total preconceito, né, todos nós temos preconceito, temos medo, né, e ela faz um trabalho muito legal, né, já trouxe uma outra visão para a gente discutir aqui sobre essas pessoas que são seres humanos como nós, né? E, é isso mesmo? Fala pertinho e diz para nós aí, mostra boa tarde aí. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio.com. Eu estou aqui representando aqui a Pastoral Carcerária, né? E hoje temos um marco muito importante, dia 2 de outubro de 1992, houve o massacre do Carandiru, né? Que a história foram alvo assim 101 umas pessoas, os presidiários que estavam lá, né? Foram exterminados por outros 300 policiais fortemente armados, né? Isso foi uma coisa que ficou na nossa mente, de quem lembra, né? Foi um fato isolado, mas que parece
mentira incrível, né? Que hoje ainda acontece também. Esse massacre, a violência, né? Nos presídios. Então eu venho para a pessoa lembrar, refletir que eles também são seres humanos, né? Talvez nem todos que estão lá presos deveriam estar. E como seres humanos também fazem parte da sociedade. Nós também temos uma parte de culpa nisso, porque lá são pessoas que estão totalmente esquecidas, né? Que querem que fiquem bem longe da sociedade. E a gente tem que lembrar que talvez também nós temos a nossa parte de culpa, né? E o importante é que a pastoral faz um trabalho de ressocialização, porque a gente tem que pensar que um dia o preso também vai estar aqui fora, né? E a gente tem que tentar, pelo menos, prepará-los para voltar à vida normal, à sociedade que somos nós. Como é que vocês encaram, por exemplo, todos esses sistemas, né, que nós encontramos, né, da Constituição? Por exemplo, nos Estados Unidos, a gente sabe que a pena de morte não funciona, né, porque não diminui, né? Em outros lugares tem outros estilos, né? Claro. Vocês têm esse tipo de discussão, né? Vocês como representantes? Com certeza. E a gente tem plena certeza que a violência não se combate com violência. Muito pelo contrário. Essa é a ilusão da sociedade, querer diminuir a idade penal dos meninos, no caso dos jovens, né? E a gente está vendo o que está acontecendo aí. É o encarceramento em massa, né? Não que se resolve com violência. Tem que haver outros meios, né? Políticas públicas, enfim. Essa é uma ilusão. Que violência não se combate com violência. Tá bem. Rui, é importante comunicar e informar os ouvintes que a Pastoral Carcerária é um grupo pequeno, né? Que a gente precisa sempre de mais e mais voluntários. Quem tem um perfil que gostaria de estar aprendendo, porque a gente tem que aprender a começar a trabalhar, fazer as visitas, que entre em contato, pode ser aqui pela rádio, ou vou pedir para a Regina dar também o seu telefone, o seu contato, para quem de repente desejar nos apoiar, né? Apoiar os conselhos, as igrejas, que tem muito de grupos de igreja, né? Fazendo parte dessa pastoral carcerária, que visita todas as segundas-feiras pela manhã, não é, Regina? Os presídios, o presídio regional. E nós temos 50 mulheres aqui no presídio aqui de Pelotas. A gente tenta, assim, quando eles sabem que tem alguém para sair, a gente tenta inseri-la, né, de forma sutil na comunidade, porque tem que ser de forma sutil, porque as pessoas, como foi bem colocado pelo Rui, têm o preconceito e é forte. E é isso, assim, pessoal. Vamos nos fazer esse olhar cuidadoso, esse olhar zeloso, né? Esse carinhoso, porque nós somos mães, né? Nós vamos ser vós e a gente não sabe, né? Tomara que nunca se precise, né? Se envolver com o sistema, mas ninguém está livre. Então a gente tem que sempre lembrar de tentar contribuir com as coisas, com os formatos, com as ações já existentes e rezar que a gente nunca precise, né, desse apoio, da comunidade principalmente. Então, Regina, dá os teus contatos, o contato da Pastoral Carcerária, né, para quem realmente estiver disposto a contribuir com a ação, né, semanalmente. A pastoral nem usa muito o perfil, a gente usa o chamado. São pessoas, eu digo especiais, porque tem que sentir o chamado, que não é um trabalho fácil, né? Mas a gente está aberto lá, a pastoral é da Arquidiocese de Pelotas, né? E a gente está aberto. Quem sentir esse chamado pode nos procurar ali na São Francisco, ali, né? Que a gente está aberto. A gente também, quem quiser participar, vai ter, claro, que fazer cursos, né, de capacitação. A gente faz um curso para aperfeiçoar mais um pouquinho, né? Além do chamado, a gente também tem na catedral, então? Na catedral, pode ser com o padre Luiz ali, né?
Não, Boari, Padre Luiz Boari e o Padre Rogério também, né? E o Simval, que é o nosso coordenador, né? Que esse final de semana a gente teve uma assembleia no estado, lá em Porto Alegre, que era para colocar a nova direção, né, da Pastoral Carcerária Sul 3. Mas ficou novamente como coordenadora a irmã Imelda, que é uma pessoa maravilhosa, e o trabalho dela é impecável, né? Então a gente se baseia bastante naquilo que ela nos passa, a irmã Imelda. Né? Tá bem, obrigado então. Eu esqueci. E terça-feira, às 14 horas, lá no presídio, nós vamos fazer não é uma celebração, é um momento assim das crianças, né, que vão lá, para as filhas dos presos que estão lá, os filhos, e a gente vai fazer um momento com eles lá, a gente vai levar bolo, vai levar bala, enfim, para distribuir para as crianças todas lá dos pais que estão lá, por acaso, né? Tá bem? Legal. Obrigado pela tua Boa participação. tarde. Ela já esteve aqui já falando com mais detalhes. Volta sempre que precisar, né? Esse espaço aqui é para isso mesmo, para a gente colocar essas informações. Então nós vamos passar então já a conversar com os nossos convidados, né, Dinara, para nossa satisfação, pessoas muito queridas nossas, né? Uma colega da Embrapa, o que nos deixa cheio de orgulho também, né, de trazer ela aqui representando a pesquisa da Embrapa e falar um pouco do trabalho. Boa tarde, Ana. Boa tarde a todos os ouvintes que estão neste momento ouvindo a Rádio Com, né? Eu gostaria de agradecer o convite que me foi feito e vamos ver o que nós podemos falar, né, de novidade para as pessoas. A Ana já tem esse perfil, né, de participação com a gente na mobilização social, porque ela participa das palestras, né, sempre que possível. Ela e a Márcia vão se revezando lá, atendendo as crianças, né, tentando mudar um pouco esse conceito, né. Exatamente. Como nós sempre conversamos, eu e os outros colegas da área de alimentos, nós temos de mudar quando são crianças, porque depois de adultos vai ficando mais difícil introduzir novos alimentos, modificar o hábito alimentar, né? A gente tem uma dificuldade, nós temos uma resistência a modificar os nossos hábitos alimentares. Às vezes nós modificamos por um período, mas dali a pouco aquilo vai indo, a gente volta aos hábitos anteriores. Então, quando é criança, o antigo ditado diz, é de pequeno que se torce o pepino, né? Ou que se endireita o pepino. Então, nós temos de começar desde pequenininhos. E algumas, digamos que, algumas furadas, né? O Rui e a Dinara já nos colocaram. Por exemplo, falar num auditório para 100 crianças de 3 a 5 anos, né? Mas a gente tenta passar o recado da importância da alimentação, da importância de ter um prato colorido, né? Quando sentar à mesa, cores diversas nos pratos que vão ter um aporte nutricional maior, com um número maior, com um teor maior de minerais, de vitaminas, né? Então, quanto mais colorido o prato, mais atrativo e também mais nutritivo. Então, a gente tenta introduzir esses conceitos. É legal que a palestra vocês mostram, né, as cores, as crianças tentam adivinhar, né, os produtos e as vitaminas que possui. É uma maneira bem diferente do que vocês estão acostumados, na realidade, né? Porque na realidade, as pessoas pensam às vezes que o que tem o arroz? O arroz é branco, o arroz não tem nada. A batata só tem amido, né? E na realidade não tem uma série de minerais, tem algumas vitaminas, tem proteínas também, né? Então nós sempre temos, em cada tipo de alimento, tem um tipo determinado de vitamina e de proteína, né? Mas nós temos no alho, na cebola, no arroz, falando dos brancos, né? Dos alimentos brancos. Aí nós passamos para os alimentos que vão ficando amarelos, os cor de laranja. Então cada um tem a sua função no nosso organismo e cada um tem um aporte nutricional diferente. Então isso é interessante de saber e de apresentar para as crianças. E também, muitas vezes não é só apresentar, mas até em casa envolver a criança no preparo dos alimentos. Esses dias, conversando com uma colega, ela nos disse que o filho dela não comia carne. De jeito nenhum, nunca comeu carne, porque ele dizia, é o bichinho que matou, é a galinha. Então carne, desde que ele se entendeu por gente, ele nunca quis comer carne.
mas também há um aporte importante de nutrientes na carne que a gente não pode desconsiderar. Claro, tem os veganos, tem os vegetarianos, né? Mas aí é outra situação onde eles têm que comer, né, muito mais equilibrado do que os que não são vegetarianos e veganos. Mas é importante, principalmente em fases da infância, né, ter esse aporte de ferro que na carne tem. E ela nos disse que ele não comia, não tinha jeito. O que o marido dela fez? Começou a convidá-lo para preparar o churrasco. Vem ajudar o papai aqui a fazer o churrasco, espetar a carne, fazer. E com isso ele começou a querer experimentar o churrasco que ele tinha feito. E começou a comer carne. Então, às vezes, a gente envolvendo a criança no preparo de um alimento, a criança não gosta de fruta, não gosta de um legume. Mas se a gente convidar para fazer uma salada de fruta, deixar ela descascar, né, ou picar a fruta para misturar na salada, ou ajudar no preparo da salada com legumes, né, vamos fazer um omelete, ela vai trabalhando junto, isso aí ela se interessa em querer experimentar aquilo que ela está fazendo. Então é uma forma, às vezes, de a gente introduzir algum alimento diferente. Tá bem. Esse assunto é um assunto que me empolga, né, Rui? Que a gente coordena lá o programa Embrapa Escola, como a gente já falou aqui outras vezes, né, em outras oportunidades. E a gente, quando prepara a visita, a gente conversa com as diretoras, conversa com os professores, pede para que, como eles estão indo, e o tema vai ser a questão da alimentação, que eles já levem a sua merendinha, a sua merenda, o seu lanche para fazer um piquenique saudável, né? Mas isso não acontece. É assustador. A questão do refrigerante, substituir o refrigerante pelo suco, eles riem quando a gente fala, né? Então é muito preocupante. E Ana, nosso principal alvo, claro que a gente tem que atingir as crianças, eu acho que, né, eu concordo contigo, tu tem toda a razão, mas nós precisamos trabalhar mais com os nossos professores e principalmente com os pais de alunos. Porque eu lembro muito bem, assim, eu gosto de dividir isso, de uma pessoa conhecida levar o seu filho para a nutricionista e levar para uma consulta com a nutricionista para ele fazer uma dieta. E ela olhou para a mãe e disse assim, não, eu não vou conversar com essa criança. Eu quero conversar contigo, porque ele já trabalha? É ele que faz as compras em casa? Então fez esse questionamento e aí a gente percebe o despreparo, né, dos pais. Então, de alguma forma, nós temos que tentar fazer esse papel, né, informativo com os pais e os professores. Que sugestões, assim, além das falas, além de palestras, tu acha que a gente podia estar abordando ou levando? Porque, de certa forma, nos buscam, né? Buscam a Embrapa sempre para falar da questão do alimento. É muito complicado quando a gente trabalha com adultos, né? A andragogia ensina isso, que é uma forma mais complicada que a gente tem que ter uma interação maior. De repente, na forma de treinamentos, né, fazer oficinas. Eu tenho visto, né, pela televisão mais, os programas aquele do SESC ensinando mulheres como aproveitar todo o alimento, os talos, as folhas. Pessoas que nunca tinham comido aquilo, de repente fazem e gostam e começam a aplicar em casa. É muito complicada essa questão de trabalhar o adulto. Como é que nós podemos chegar até o adulto? Só com palestra, às vezes resolve, né? Outras vezes não. E uma coisa que é muito interessante que a andragogia diz, o adulto aprende aquilo que ele quer, né? Se ele não quer, ele não vai se interessar. Então não adianta a escola, por exemplo, chamar todos os pais, todas as mães, e vamos dar uma palestra para todas as mães da escola. Convida alguém, a pessoa vai lá, apresenta tudo que sabe sobre uma alimentação saudável, sobre nutrição, mas vai ter aquelas mães que estão interessadas e aquelas que não estão interessadas e que só compareceram porque a escola chamou, né? Então, em atenção à escola, em atenção ao filho, ela vai participar. Algumas dessas pessoas a gente ainda consegue atingir,
depende da disponibilidade que ela tem para aceitar a orientação. Então é muito complicado. Como que nós podemos chegar? Não existe uma fórmula, tem que haver um interesse. E na realidade, a gente também às vezes não é só, né, pensar, mas a criança leva coisas para dentro de casa e ela começa a pedir. E ela começa a chamar a atenção dos pais. Né? Esses dias conversando com uma outra colega sobre o trânsito. E ela dizendo que no trânsito ela se empolga às vezes com um motorista que vai pela esquerda e coisa desse tipo, e ela xinga. E ela estava com a filha dela na cadeirinha, buscou da escola e ela vinha no trânsito. Ela começou, vai ser motorista! E começou a xingar com alguns palavrões. Quando ela chegou em casa, a menininha dela, que tem 2 aninhos, andando de bicicleta, começou a repetir os palavrões que a mãe disse no carro. Né? E ela disse, bom, eu tenho que me policiar, né? Porque a criança, ela absorve. E, de repente, a criança, ela está também pedindo, mamãe, hoje teve uma palestra na escola, foi um pessoal lá, nos ensinou a fazer isso. Eu queria que tu comprasse o brócolis para eu comer em casa. Eles vão modificando, né? Existe o videozinho do projeto Quintais Orgânicos de Fruta, onde tem não da Sofia, o outro, onde tem um depoimento de umas crianças e uma delas disse, eu não sabia plantar nada. Depois que implantaram esse quintal aqui, eu aprendi como cuidar da plantinha, como regar, e agora o meu pai está pedindo para eu ensinar ele como plantar uma florzinha. Então, assim, a criança também, ela capta mais, a criança é um radar, né? Eles estão captando tudo e eles têm essa coisa assim de começar a pedir em casa. Né? Se a gente fala, olha, o lixo nós temos de reciclar, nós temos de cuidar para não jogar o lixo no chão, a criança vendo o pai ou a mãe jogar alguma coisa no chão vai chamar a atenção. Então, é mais complicado para a gente trabalhar com o adulto. Não dá para a gente dizer assim, vamos fazer um curso, fazer isso, fazer aquilo. Também fazer isso, né? Tentar sensibilizar os pais, mas começar com a criança mesmo, que eles vão começar a pedir. E aí eles, até em casa, eles podem não ter aquilo, mas vão no supermercado, vão ver com a mãe, vão dizer, mamãe, compra essa frutinha aqui, compra esse legume aqui que eu vi lá na escola, que falaram que era bom, eu quero experimentar. Então, vai indo aos pouquinhos. É um grãozinho de areia de cada vez. É um trabalhinho de formiguinha, como a gente fala no ICOEP, né? Um trabalhinho de formiguinha. Eu também. Vamos colocar a Carolina Veloso, que também falou em merenda escolar, é com ela. É com ela mesmo, olho, né? louca pra me meter. Pode, deve, Carol. Carol tem 2 filhos pequenos, né, Carol? Sim. E é isso mesmo que a Ana está falando aí? Sim, e até... né, quero reforçar assim, né, a importância desse tema, né, que a gente está falando, que é essa questão da alimentação na escola. Por muito tempo a gente não dizia alimentação, a gente dizia merenda escolar. E como diz, merenda se subentende um lanchinho, uma coisa assim muito banal, não uma alimentação, né, saudável, com nutrientes, capaz de realmente proporcionar para uma criança, né, e para um adulto também, o vigor de uma alimentação. E desde 2009, nós temos uma lei, a 11.947, que é a lei do PNAE, né, o Programa Nacional da Alimentação Escolar, que foi, assim, uma lei que veio para fortalecer a agricultura familiar. Foi um marco, né? Um marco, sem dúvida, né? A partir de 2009, 30% é uma obrigatoriedade, não é mais uma sugestão ou, né, o que vem a ser nesse sentido. É uma obrigatoriedade que os municípios que distribuem a alimentação escolar, não vamos mais falar merenda, porque erradamente a gente se reponha, né, falando merenda, não é alimentação, essa obrigatoriedade dos 30% da agricultura, da aquisição desses alimentos da agricultura familiar. E isso tudo é um processo muito grande, tem tudo a ver com isso que vocês estão colocando, porque o que a gente observa, né? Fazer alimento
fazer com que aquela beterraba, com aquela cenoura, com folha, com talo, chegue na mesa, né, daqueles alunos, principalmente das crianças, e de uma forma atrativa, criativa, ela perpassa por muita coisa para a gente conseguir que isso aconteça. A gente passa pela organização dos agricultores, para estarem organizados numa cooperativa. A gente passa por mostrar que existe um mercado institucional novo que se formou aí e que precisa que ele atinja esse mercado, e para ele atingir não basta só ele se organizar, ele também tem que ter um gestor com boa vontade de fazer com que aconteça, porque senão a burocracia nos amarra de forma tão cruel que a gente não consegue que nada aconteça no município. Nós sofremos isso aqui, né? A lei é de 2009, nós passamos anos tentando fazer com que acontecesse no nosso município de Pelotas, e não foi fácil, porque tu tem realmente que sensibilizar, e sensibilizar gestores, né? Que não é uma coisa fácil. Impor um novo processo de compra, né? Que isso é o marco dessa aquisição, que é uma chamada, né? Uma chamada diferente, ela é uma licitação, ela não é mais a licitação, ela é uma chamada diferenciada, que tu não precisa desse processo de licitação de preço, que valoriza o local, os agricultores do teu município de origem. Então ela acaba botando em terra toda aquela lei que era da questão do preço, né? Que tu tem que garantir a compra do produto mais barato. Essa não, ela não é isso. Não é por 2 centavos, 10 centavos ou o que seja, que é o quem vai ganhar. Vai ganhar quem é dali do município, para valorizar e estimular o desenvolvimento realmente rural, local. Mas é um trabalho, né, árduo para isso acontecer. O calendário de produção dos alimentos, ele também tem que ser coerente com o calendário escolar, e que tem que ser com o calendário de compra. E isso é um desafio imenso. Nós temos um trabalho de 1 ano e meio com um grupo de trabalho da alimentação escolar no município, que nós nos reunimos religiosamente uma vez por mês para discutir com os presidentes das cooperativas, com a Secretaria de Finanças do município, com a Secretaria de Educação, Emater, Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural. E estamos sempre ali junto, brigando e lutando pelas mesmas coisas. Parece mentira, às vezes a gente se olha e diz, mas nós continuamos tentando fazer com que aquelas mesmas coisas de 1 ano e meio se materializem. Para vocês terem a ideia, é tão verdadeira essa pauta que a Ana traz aqui, que hoje nós conseguimos comprar das 3 cooperativas que temos aqui no município de Pelotas, e não conseguimos o consumo que nós esperávamos nas 108 escolas municipais que nós temos no município. E aí vocês vão me dizer, mas como? Por quê? Né? Como é que esse alimento está represado e não está na mesa das crianças, que é o que a gente quer, que esteja um alimento de qualidade, saudável, nutritivo, com todo sabor, porque tu colheu e tu já entregou para a escola, não é uma coisa que está em prateleira não sei quanto tempo, que não veio lá de São Paulo como era antigamente, que tu chega aqui com uma laranja que tu corta e não é laranja, é amarelo clarinho, e aí tu quer que tenha vitamina C, isso, aquilo, aquilo outro, não vai ter, né? Vai ter numa proporção muito pequena. E aí a gente se depara com esses temas que vocês colocaram. Merendeiras. As merendeiras é quem faz a produção de alimento nas escolas. E a gente sabe que produzir alimento dá trabalho. Eu tenho que lavar, eu tenho que cortar, eu tenho que usar minha criatividade, eu tenho que elaborar. E aí entramos na tecnologia de alimentos. E aí nós temos aqueles alunos que também não estão acostumados, né? E aí não veem, não conseguem deslumbrar a importância dessa oportunidade de ter um alimento tão rico sendo fornecido pela escola. Tem outro problema que foi pauta da nossa reunião na Promotoria Regional de Educação nesta segunda, né, Regina? Que é os bares das escolas. Porque quando a gente fala no alimento oferecido pela escola, a gente está falando de uma coisa. Só que as escolas, e aí a promotoria vai começar, a gente já está com alguns planos, porque as escolas têm bares, né? Esses bares, na maioria das vezes, são terceirizados. Na Espanha, tem algumas escolas
uma grande parte das escolas, é proibido entrar chips, refrigerantes, esses tipos de alimentos. Entram frutas minimamente processadas, sucos de fruta, é só alimento saudável que é oferecido para as crianças nas cantinas. Né? E em relação ao que tu estavas falando, do preparo do alimento, daí a importância da tecnologia e de as cooperativas se apropriarem dessas tecnologias também. Por que não oferecer na escola? É um pouquinho mais caro, mas já oferecer um minimamente processado. O que é o minimamente processado? É a verdura, é o legume, a fruta, ela já vem cortada, ela já vem lavada, ela vem pronta para ser utilizada. Perde-se vitaminas, perde-se alguns nutrientes, perde-se. Mas é melhor, a perda, a gente já tem alguns dados assim, que não é tão significativa. Né? Algumas vitaminas, tipo a vitamina C, que é uma das mais frágeis, digamos. No momento que eu cortei a laranja, eu já estou perdendo. Elas vão preparar o suco de laranja na escola, até servirem, aquela vitamina C já se foi. Então, se eu tenho um minimamente processado, ou tenho um suco já pronto, mesmo que seja industrializado, que venha numa caixinha, eu ainda tenho nutrientes ali. Eu tenho minerais que são importantes, tenho outras vitaminas que não são destruídas. Então, às vezes, é melhor eu oferecer um suco industrializado, porque as pessoas, mas tem conservante. Suco não tem conservante, assim, nesses níveis de conservação, como as pessoas dizem. Né? Ele tem, às vezes, um ácido cítrico, que o ácido cítrico é um ácido natural das frutas, é colocado para modificar o pH, que a gente chama, para facilitar o tratamento térmico, para não ser tão agressivo. Então, tem algumas coisas assim que... ácido ascórbico. O que é o ácido ascórbico? Que a gente vê como conservador, como antioxidante nos sucos. O ácido ascórbico nada mais é do que um precursor da vitamina C. Então, ele não teria um problema de ser consumido. O problema é quando tem aqueles conservantes que são em produtos... tipo embutidos, né? Mas pegar uma compota de frutas, né? Na compota não se bota nada de conservante. Não vai conservante, é só o açúcar. Mas tem aquelas que são light, e em outros países tem, e é um projeto que nós temos, que foi aprovado já, é trabalhar com a fruta embalada no próprio suco. Ou existem gelatina com pedaços de fruta pronta para ser comida, em potinhos. Então, a gente tem que começar a trabalhar com algumas cooperativas e oferecer isso nas escolas, já um alimento pronto e saudável. Um potinho de fruta cortada, picada, embalada, que ele está esterilizado, não tem problema de contaminação, no suco de fruta. Não é mais saudável, às vezes sem açúcar, não é mais saudável que a criança ir ali comer um desses salgadinhos qualquer, né? Então, às vezes é preferível a gente perder um pouquinho de nutrientes e de vitaminas, mas mantém a essência, que são as fibras, que são as outras vitaminas que não se degradam tanto, que são os minerais e as proteínas, dependendo do tipo de processo. Às vezes a proteína ela fica de uma forma mais fácil de ser absorvida, né? E alguns alimentos, depois de processados, disponibiliza mais alguns compostos, tipo o tomate. O tomate a gente sabe que ele é rico em licopeno. Mas se eu comer salada de tomate, eu vou ter que comer quilos e quilos de salada de tomate para absorver esse licopeno. Ao passo que se eu pegar esse tomate e fizer um extrato de tomate, fizer um molho de tomate, nesse processo e nesse aquecimento, eu disponibilizo muito mais licopeno do que se eu comer o tomate in natura. Então, tem os fatores antinutricionais também de alguns alimentos que tem que levar em consideração quando ele é consumido cru. Então, a tecnologia de alimentos, o processamento de alimentos, a gente não pode encarar como sendo o vilão de toda a história. Algumas pessoas consideram que nós temos que comer tudo cru. Né? Quanto mais cru, mais natural. Só que todos os fatores antinutricionais que a gente sabe inibem a absorção de alguns nutrientes.
e a gente sabe que alguns processados disponibilizam mais. Então, a gente tem que trabalhar com meio termo e procurar produzir alimentos saudáveis para oferecer para as nossas crianças nas escolas, já direto, pronto. Eu até assim, eu só queria colocar que é muito boa a contribuição, e a gente tem uma cooperativa que a gente está conseguindo introduzir os minimamente processados, que também foi um avanço. Carolzinha, tenho que te interromper, que nós passamos já 6 minutos para o nosso bem, intervalinho. depois a gente Que continua. legal, tá ótimo o nosso bate-papo. A Carol Veloso e a Ana Kroloff e a Regina também da Pastoral, só escutando ali. Daqui a pouco ela vai entrar nessa conversa que está interessante, né? Isso aí. Rádio Com 104.5, são 2h09. Estamos aqui com um bate-papo muito bacana, até no intervalo aqui com a Ana Kroloff, Carol Veloso, Dina Bandeira e a Regina. Muito legal essa participação de vocês. Nós agradecemos mais uma vez, que está muito legal esse nosso programa, mesmo no intervalo, continua bom. Mas agora nós estamos com o nosso cirurgião dentista aqui do Conselho Regional de Odontologia, Dr. Paulo Fonseca, que toda semana participa. Dr. Paulo. Boa tarde. Alô. Alô, boa tarde. Boa tarde, doutor. Tudo bem? Tudo bem, tudo tranquilo. Tudo bem. Hoje, bem mesmo. Hoje está um sol bonito, um dia bonito. Lá no nosso Laranjal deve estar melhor ainda, né? Muito bom, muito bom. A gente está aqui. Baseado nisso aí é que vai se referir a nossa dica de hoje. É? Opa. Esse tempo bom, começa a aquecer, ainda predomina o vento, né? Então, estimula esportes ao ar livre, aquela pedalada que eu sei que gosta de fazer, uma navegada, andar de moto, corrida. Então, tudo nos estimula a sair de casa, né? Saindo de casa, nos expomos ao sol, ao vento. Então, a dica de hoje é o seguinte: sempre proteja o lábio antes de sair de casa. Use um creme protetor, aqueles bastões com protetor solar que vai hidratar a mucosa do lábio, que é uma mucosa sensível, fina, e vai prevenir que possam ocorrer lesões e até predisposições a câncer de boca e de lábio. Então a dica de hoje ficaria: aproveite o que a natureza tem a nos dar. Se você mora no Laranjal, é um privilegiado, mas não se descuide desse detalhe. Proteja sempre o lábio antes de sair, porque o vento, o sol são fatores que castigam, podem causar irritação, ressecamento e aquela rachamento e lesões na mucosa. Bom, deve ser mais comum com os homens isso, né? Geralmente o cara não se protege. É, exatamente. A mulher naturalmente já tem uma proteção do batom, do brilho e gloss e tantos outros produtos que naturalmente são utilizados, mas o homem não tem esse hábito, né? É isso aí. Pois hoje aqui nós estamos com uma pesquisadora da Embrapa e uma extensionista da Emater falando sobre alimentação saudável, doutor. Não, pois eu estava escutando aqui tentando pôr em prática o que for possível, né? A correria de hoje dificulta bastante certo. A nossa vida nesse... porque o gurizão está chegando aí, né? Quando é que chega o rapaz mesmo? Janeiro. Janeiro está chegando. Opa, beleza, então. Então tá bem, um abração, viu? Ok, um bom programa, vamos continuar escutando aqui. Um abraço a todos. Valeu, então. Bom, então nós vamos continuar nosso papo aqui, muito legal, né, Diná, que eu nem prestei muita atenção. Vocês estavam animadíssimos, com certeza ainda era sobre os alimentos, né, processados, né, Ana? Na realidade, quando a gente estava comentando aqui falamos sobre os minimamente processados, sobre essa questão do processamento, que a tecnologia, ela não pode ser considerada como uma vilã, mas muitas vezes ela tem que ser considerada, encarada como segurança alimentar, né? Porque se eu não tiver o produto processado, se eu tiver o produto processado, eu posso ter um produto o ano inteiro, né? Eu vou ter disponibilidade, eu não vou ter exatamente a fruta in natura, mas eu vou ter minerais. Os minerais não se degradam com o processamento. Eu vou ter fibras, eu vou ter proteína, eu vou ter algumas vitaminas, então eu ainda vou ter um aporte nutricional importante. Então, se eu faço uma compota, se eu faço uma geleia, um doce em massa, eu ainda tenho fruta ali,
né? Então é melhor que eu tenha aquela fruta processada do que eu não ter fruta nenhuma. E às vezes facilita até na escola. O problema das merendeiras, às vezes, é o trabalho que tem para fazer. Elas têm um horário para entregar o almoço. Se elas chegam de manhã, ainda tem que cortar, picar, cozinhar e fazer tudo aquilo, em quantidade pode não também. dar tempo. É porque a gente não é a panelinha da nossa casa, né? É um panelão para alimentar quantas bocas, né? E bocas famintas. Então é difícil de ela conseguir preparar. E o que nós estávamos comentando é a questão de oferecer já pronto, para ela só botar na panela, aí ela pode fazer com carinho, né? A minha mãe sempre disse, a comida sendo feita com amor, com carinho, ela fica gostosa, né? Quando a pessoa só joga na panela com raiva, que eu tô com pressa, fica uma porcaria e ninguém quer comer. E nós comentávamos que algumas escolas, às vezes, eles só querem o bolo e o leite. Mas por que não oferecer, então, um bolo de cenoura, um bolo de banana, um bolo de maçã, misturar bolo de beterraba, dá para fazer, usar beterraba. Então, começar a botar essas verduras, esses legumes e as frutas para fazer um bolo mais nutritivo. Ele pode ser até pronto, chega pronto na escola, né? Tem empresas que fazem bolo. Então, de repente, começar a misturar e aí a gente ter um bolo mais nutritivo. E as crianças vão comer o bolo, que é o que tem disponível, e o leite. O leite é considerado uma proteína completa, né? Um alimento completo. Tem crianças que se criam só com leite, né? E o leite extremamente saudável, considerando leite normal, tá? Não leite fraldado, sem formol, sem nada, sem nenhuma fraude, considerando o leite. Então, como nós temos a possibilidade, né, de comprar a alimentação da nossa região, né? Nós temos aqui uma bacia leiteira riquíssima, nós temos uma empresa ainda idônea, né? Não se ouviu falar nada, e a qualidade do nosso leite aqui é excelente, né? Então, é uma fonte, se toda criança puder tomar pelo menos um copo de leite, já está suprindo algumas necessidades, né? Então, isso aí é importante. De repente, ao invés de dar o refrigerante ou que suco, né, um refresco ali qualquer, dá um leite, então. Ana, e esse leite pode ser em caixinha? Queria que tu falasse um pouco assim. Pode. A gente tem nessas... sempre aquele receio que a gente vê as mães, às vezes, pegando aquele leite de caixinha e colocando direto na mamadeira. Queria que tu comentasse alguma coisa para os ouvintes sobre isso. Na realidade, o que acontece com o leite? O leite tem o leite pasteurizado e o leite UHT. O UHT é considerado esterilizado. O leite pasteurizado, ele passa por um processo onde ele é aquecido a 75 graus, que é para inativar algumas enzimas e matar bactérias, principalmente o Mycobacterium tuberculose, que é o que causa a tuberculose. Então, 75 graus por 15 segundos. No caso do leite UHT, o leite esterilizado, esse leite ele vai sofrer um aquecimento a 104 graus, se eu não me engano, agora faz tempo que eu não mexo com isso, por 3 segundos, 3, 4 segundos. É muito rápido. O que acontece? Há perdas de vitaminas A, mas o leite não é uma fonte de vitamina C, por exemplo. Ele é uma fonte de vitamina A, de vitamina D, E e K. Qual é a diferença? No leite UHT se perde alguns nutrientes e as proteínas do leite, a caseína principalmente, ela se torna mais, que a gente diz, parcialmente desnaturada. Quando a gente diz que uma proteína é desnaturada, significa que ela não tem mais uma ação no organismo na forma de proteína. Quando ela é parcialmente desnaturada, ela está adiantando um serviço para o nosso organismo. Ou seja, uma proteína, se a gente vai pensar numa proteína, ela é como um novelo de lã, tá? Fechadinho ali, enroladinho. Quando a gente desnatura parcialmente a proteína, nós fazemos com que esse novelo ele se abra um pouco. Ele se abrindo facilita a ação dos nossos sucos gástricos e das nossas enzimas, quando a gente ingere o leite, facilita a ação porque ela fica mais aberta, então começa a penetrar e processa esse alimento mais rapidamente, então digere mais rapidamente. O ruim é quando esse novelo de lã, ele se abre todo e o fio fica espichado, né, que é o que acontece com a desnaturação da proteína.
No caso do leite UHT, nós eliminamos uma quantidade maior de micro-organismos, praticamente todos, nós desnaturamos parcialmente essa proteína e não tem, como muitos dizem, um fator antinutricional no leite. Então, há uma perda, vai haver sempre perda, um pouquinho maior do que no leite pasteurizado, mas se conserva quase toda a proteína e os minerais. A única coisa que nós não podemos dar para a criança, exceto crianças que tenham problema, é o leite desnatado. Por que não se pode dar o leite desnatado? No leite UHT, e é um diferencial de alguns... Há um tempo atrás, o leite tipo C, né, o leite de saquinho, que eles chamam, que é o leite pasteurizado, havia aquela separação da camada de gordura, né, ficava aquela gordura, aquela nata em cima. Com o passar do tempo, eles começaram a homogeneizar. Algumas pessoas acham que o leite de caixinha não tem gordura, porque não enxergam aquela camada de gordura. Isso aí é um processo, é passado por um homogeneizador. O que esse homogeneizador faz? Ele pega aquela gordura, digamos que um glóbulo de gordura seja uma bolinha de tênis, já que a gente estava falando em tênis antes, né, Rui? É uma bolinha de tênis. Quando a gente faz passar no homogeneizador, há uma pressão, né, que pressiona essa bolinha a passar em orifícios. Então, do outro lado, vai sair essa gordura quebrada como bolinhas de gude. Então, uma bolinha de tênis vai originar algumas bolinhas de gude. O que vai fazer nesse leite homogeneizado? O que vai acontecer? Essa gordura ela vai se dissolver e ela não vai conseguir ficar naquela parte superior agregada. Então, algumas pessoas acham que o leite integral... o leite de caixinha eu não gosto de tomar porque não tem gordura, né? Ou eu não vejo a gordura, é uma água, coisa e tal. Não é. É que a gordura ela consegue se dissolver porque ela é quebrada. E qual é a vantagem disso? Quando nós temos aquela camada de gordura na superfície do leite, todas as vitaminas que têm ligação, que são as lipofílicas, né, aquelas que têm afinidade pela gordura, vão ficar junto naquela camada de gordura, que são a vitamina A, a vitamina D, a vitamina E e a vitamina K. O complexo ADEC, como nós chamamos, vai ficar na gordura. Se eu tiro aquela gordura, o que eu estou fazendo? Tiro toda a vitamina. Quando eu homogenizo o leite, eu faço com que essa vitamina fique em todo o leite e não só na camada de gordura. Então, a criança, como ela está numa fase de formação muito importante, nós não podemos tirar essa gordura, né? Totalmente. Se ela tiver problema, tudo bem. Mas se for uma criança saudável que não tem nenhum problema, ela pode tomar esse leite com a gordura, porque vai ter vitaminas que são importantes na formação do organismo, como se diz, na fixação do cálcio. Então, isso é importante, não dar leite desnatado, mas não vai se perder vitaminas importantes no leite UHT, né? Ao contrário, a gente vai manter por mais tempo, a gente vai ter um leite, vai evitar que ele azede, porque o leite pasteurizado, ele ainda mantém alguns micro-organismos, é permitido pela legislação. Por isso que às vezes ele fica um pouquinho fora da geladeira, ele azeda mais rápido, né? E a gente não sabe as bactérias, mata da tuberculose, mas às vezes tem alguns coliformes que é permitido que tenha. No leite o UHT não vai ter, né? Então, tem vantagens, tem desvantagens, a gente tem que ponderar muito, né? E saber se eu quero ou não quero dar, mas para quem já trabalhou com tecnologia de alimentos e trabalhou em laticínio, eu sempre alimentei os meus filhos com leite UHT. Nunca tive problema até então. Ao contrário, se tivesse algum fator antinutricional, né, o meu filho tem 1,92 m, então acho que não tem nenhum fator. Eu queria fazer uma pergunta para a Ana, porque a gente não tem como não se identificar, né, com esse tema. O Rui falou, eu tenho 2 pequenos, né, e eu tenho observado, assim, de um tempo para cá, que eu não observava na composição do leite a presença de conservantes estabilizantes no leite UHT. Se eu pegasse há 4 anos atrás, eu não tenho a mesma embalagem. Se a gente lê ali a composição nutricional. Citrato de sódio. Citrato e fosfato de sódio. E aí eu fico sempre na dúvida, né? E aí nós acabamos optando
pelo leite em pó. Então, eu queria que tu falasse para nós, assim, como é que entra o leite em pó e, né, se é equivalente. Na realidade, o leite UHT, ele tem o citrato, né? Ali não são conservantes, eles são estabilizantes. O que significa isso? Durante o processamento, né, pela temperatura, ocorre essa desnaturação parcial, como eu falei, da proteína. E às vezes pode haver um depósito no fundo da embalagem. Se abrir a embalagem, vai enxergar um depósito branco, como se fosse um pozinho branco. Aquilo é a proteína do leite que deposita, né? Que ela pode precipitar em função do processamento. O que o estabilizante faz? Ele impede que essa proteína fique depositada, então tu consegue ingerir essa proteína. Para fazer requeijão, o requeijão sempre tem que botar citrato de sódio. Se tu não botar citrato de sódio, tu não faz requeijão. Porque ele dá uma estabilidade. Na realidade, o que ele faz? Ele altera o pH, o ponto isoelétrico da proteína. Se a proteína atinge um ponto isoelétrico X, ela precipita, que é o que acontece quando o leite azeda. Por isso que ele talha, que atingiu um ponto isoelétrico, um pH suficiente para ela precipitar. O que o citrato faz? Ele neutraliza esse ponto isoelétrico e impede a precipitação da proteína. Então, na realidade, ele funcionaria tipo assim, ó, se fosse um bicarbonato de sódio que neutraliza o pH. Ele faz essa estabilização. Então, no requeijão, por exemplo, é obrigado a botar, senão tu não faz requeijão. Em relação ao leite em pó, ele também sofre essa desnaturação parcial, só que tu não tem água, né? E não bota o citrato, porque tu não precisa estabilizar a proteína, porque não vai ficar em suspensão. Ele vai ficar o pó e tu vai fazer a reidratação. Não teria nenhuma contraindicação de usar o pó. O problema, às vezes, do leite em pó é a constipação intestinal, que ele pode provocar em algumas crianças, né? Então, mas não tem nenhum fator. A única diferença é o citrato, porque eles viram que no fundo havia esse depósito de proteína, porque atinge o ponto isoelétrico de algumas e elas precipitam. É que a gente acaba, são tantos aditivos, né? Isso que a gente, assim, quando tem falta criança, esclarecimento. Fica pensando, né? Porque aí tu começa a ler os rótulos, né? E te abre a mente, porque tu começa a ver, mas será que isso tudo é necessário, né? Tem coisas que não se tem. Por exemplo, se tu pegar uma geleia, algumas geleias diz que tem sorbato de potássio. Sorbato de potássio é um conservante. Por que bota sorbato na geleia? Não precisaria. Mas é colocado sorbato porque ninguém abre um vidro de geleia e come todo ele num dia só. Né? E ele, depois de aberto, ele recebe ar, as pessoas botam a faca, comem. E isso aí pode fazer com que haja o desenvolvimento ou crescimento de fungos. Porque esporos podem ficar, né? Os esporos podem ficar na geleia porque eles vêm na fruta. Então, esporos seriam sementes do fungo. E se encontrar condições de desenvolver, esse fungo vai crescer. Então, se bota o sorbato, que é para inibir o desenvolvimento de fungos. E assim, todos os conservantes que são utilizados, tem estudos 1000 mostrando que naquelas concentrações, naquela quantidade, não causa nenhum problema. Na realidade, para causar problema, é só se tu comer tudo processado, que tenha conservante em tudo que tu vai comer e que tu coma quilos e quilos durante o dia, né? E na realidade a gente come um pouquinho de geleia. Então, se eu tem 0,5% de sorbato de potássio numa taxada de 400 quilos, quanto é que vai dar num potinho? É uma quantidade muito pequena. Quanto é que eu vou botar no meu pão? É menor ainda, entende? Então, na realidade, é esse esclarecimento, é essa colocação que não é feita. Eu não pego um pote de geleia e vou botar X% de sorbato de potássio, né? Eu vou botar no montante e depois no potinho vai ter o correspondente àquilo ali. Então, são algumas... Desculpa te interromper, Joia. Começa a falar. Não, então, é ótimo, a gente está aprendendo horrores aí. É que nós temos a participação agora do Leandro Caran. Nós estamos falando das escolas, ele começou um projeto essa semana em Canguçu, que chama-se Professor Sob Rodas. Ele que coordena o Pedal Corticeira e está na linha para nos contar como foi essa aventura lá em Canguçu. Tudo bom, cara? Opa, tudo bom, Rui? Tudo bem, meu irmão?
Tudo tranquilo. Nós estamos aqui, tá acompanhando o programa? Infelizmente, eu não estava acompanhando Tá aqui. bem, então só para te adiantar. Liga agora. É que nós estamos aqui com a Ana Krolo, nós estamos com a Carol Veloso, da Emater e da Embrapa, né? E estamos falando sobre a questão da alimentação, né? Como é feito esse processamento e também o trabalho que o pessoal está fazendo com relação à alimentação escolar. E tem essa questão escolar também faz parte dessa tua atuação agora aí com o pedal, com o professor sobre rodas, não é isso, cara? É isso aí. E o que aconteceu lá em Canguçu? Foi muito... lá em Canguçu foi muito legal, uma experiência muito boa. A gente inaugurou, digamos assim, né? Fizemos a aula inaugural do professor sobre rodas aqui da região de Pelotas, né? Lá, e dessa semana agora até o final do ano a gente tem aí a meta de realizar essa atividade aí em 10 escolas aqui da região. E justamente nas cidades em que são contempladas pelos roteiros agroecológicos de cicloturismo. Então a gente está incluindo escolas, né, de ensino médio de Pelotas, de Canguçu, de Morro Redondo e de Turuçu. E o Professor sobre Rodas, ele é um projeto que foi criado pelo Térmio Felipe, né, que ele foi editor da revista Bicicleta, é um pelotense apaixonado pela bicicleta e faz dela o seu trabalho, né, mas mais ou menos de uma forma bem similar à minha história com a bicicleta, e ele foi a pessoa que realizou o projeto Professor sobre Rodas em Santa Catarina, aí, já atingindo mais de 800 palestras, né, em todas as escolas da região, escolas públicas da região, e eu tive o privilégio de ser contemplado, né, como um integrante, né, cadastrado, digamos assim, pelo Térbio, para estar multiplicando, né, os valores e os ideais, né, da ciclocidadania aqui nas escolas da região. Então foram 2 palestras por escola, por turma, e a primeira palestra ela tem uma abordagem mais ampla, né, que faz os alunos brilharem os olhos, né, para as 1000 possibilidades, né, que a bicicleta tem de conhecimento, de crescimento, de autoconhecimento e reflexão sobre o mundo que a gente vive através da prática do cicloturismo. E, né, sendo cativados pelo uso da bicicleta com essa primeira palestra, a segunda palestra ela visa uma mensagem mais técnica, né, mais especificamente voltada para as questões das leis, né, do Código de Trânsito Brasileiro, que tem leis de muita qualidade, muito efetivas, né, para a questão da proteção da vida, né, em meio ao trânsito, e que a bicicleta está incluída e tem inclusive aspectos que a priorizam, né, diante dos demais veículos motorizados, e que as pessoas muitas vezes elas desconhecem, né, essas leis, essas informações. Então são esses esclarecimentos que a gente vai aos poucos, né, sensibilizando e informando, né, no âmbito escolar do 3º ano aí, né, para que as pessoas que usam a bicicleta, né, usem de maneira sadia, causando o mínimo de problemas para os outros e também para elas mesmas. Tá bem, cara. Isso vai continuar aqui em Pelotas semana que vem, né? Isso sim, continua aqui em Pelotas. Na semana que vem a gente tem agendado no dia 7, no dia 10, o Professor sobre Rodas na Escola CIS Brasil, aqui na cidade, né? Estão bastante ansioso para encontrar os alunos aí, a gente ter essa integração, essa interação. E é isso, começamos com o pé direito lá em Canguçu, falando com mais de 300 alunos da rede pública, então foi muito impactante, foi muito legal, assim, tu perceber, sabe, que tá aquelas centenas de olhinhos ali brilhando, cada par de olhinho ali é um universo completamente distinto de tudo que existe, né? Então é muito gratificante, é extremamente gratificante estar podendo trazer alguma mensagem, né, de esperança, de paz, de consciência, de cooperação, de harmonia, alguns valores que estão fazendo falta, né, no mundo que a gente vive atual aí, que sem eles dificilmente, né, a sociedade ela vai conseguir prosperar aí, né, frente aos desafios do ambiente, né, que a gente tem aí para o presente. Eu não digo nem para o futuro, né? Esse problema já é um problema de muito tempo, né? Então a gente tem que estar preparado para agora mesmo saber melhor como agir diante desses desafios.
Valeu então, cara. Sucesso então nesse trabalho aí. Conte com a gente sempre. Vai nos contando aí nessa participação com os alunos. Beleza. A gente tem um encontro dia 12, né? No próximo programa de cicloturismo é dia 12 de outubro, não é isso? Exatamente, dia 12 de outubro está indo para o Rincão da Caneleira lá, conversar com a família Kuhn, família Schiller e a família Schir, né? São três propriedades rurais aí, do pessoal que a gente vai ter a possibilidade de conhecer. E, se possível, eu gostaria de anunciar quem são as empresas daqui que estão possibilitando o desenvolvimento do professor sobre rodas aqui na região. Mas Podia claro. estar citando os nossos parceiros. Claro, pode falar, meu amigo. Então, isso aí só está podendo acontecer graças à sensibilização e o apoio, né, da Setbox Containers, da JL Casarim, do Madremia, também o apoio do Armazém Terra Sul, né, o apoio do estúdio Augusto Salé, também, que são empresas, digamos assim, que têm um perfil mais jovem, com um olhar um pouco diferenciado em termos de futuro, e que graças a essas empresas aí, né, a gente está podendo realizar esse trabalho. Né. Obrigadão aí pelo espaço, Rui. E bola pra frente, como diz o outro. Né. Valeu. Isso aí, meu irmão. Um abraço. Valeu. Grande Isso aí. Legal, esse trabalho dele é muito interessante, né? E está unindo, né? Uma coisa bem inovadora, né? Na pesquisa da Embrapa, assim como estamos aqui com a Ana falando, a pesquisa da Embrapa falando de assuntos tão importantes, né? E que essas informações às vezes não têm o espaço devido, né? Ou não chegam com esse detalhamento todo. Ainda bem que a gente tem esse espaço aqui da Rádio Com, né, Dina? Que é muito legal por isso. A comunidade urbana é importantíssimo, sempre é importante. Rui, nós precisamos agora, eu gostaria que a Carol falasse o que vai acontecer agora dia 9 de outubro lá no pavilhão, lá na Expofeira, né? Então, nós queremos convidar a todos os nossos telespectadores aí da rádio para que do dia 6 ao dia 12 compareçam no parque, né, da Associação Rural, que vai ser a nossa Expofeira aqui de Pelotas. E a nossa feira, ela é a segunda maior feira do estado, ela só perde para a Expo Inter hoje. E é um parque tão bonito, né, dentro da cidade, acessível. Eu acho que a gente usa tão pouco a nossa associação rural e ela está sempre de portas abertas, sábado, domingo, né, até altas horas. A gente usa muito pouco esse espaço. E essa Expofeira, gente, ela vai ter esse ano, no dia 9, é o pavilhão da agricultura familiar. No ano passado foi a primeira vez que surgiu essa ideia do pavilhão da agricultura familiar. É um espaço promovido pela Emater, pela Embrapa Clima Temperado, pela Secretaria de Desenvolvimento Rural e pela APL de Alimentos da Região Sul, que estão promovendo. E a nossa ideia é a gente realmente promover os empreendimentos rurais que a gente tem na região, a nível de agroindústria, a nível de cooperativismo, a nível de artesanato e de floricultura. O ano passado nós tivemos muito sucesso, foi muito visitado o pavilhão e esse ano nós temos 35 empreendimentos inscritos, superou assim a nossa expectativa. Né? E acho que vai ser uma oportunidade assim, para quem estiver lá de ver toda a criatividade dos nossos agricultores, ver a tecnologia de alimentos, né? Porque quando a gente começa a pensar em alimentos, a gente cria coisas e vai ter as agroindústrias familiares lá com queijo, com panifícios, com geleias, com sucos, com a pimenta, né? As cooperativas também vão estar aí com hortaliças, frutas minimamente processados também para oferecer para a comunidade. Então nós convidamos a todos que apareçam e participem desse nosso pavilhão para mostrar um pouco assim da força da agricultura familiar na nossa região, né? Nós temos hoje aqui na região sul aproximadamente 35 mil famílias de agricultores familiares, né? Dentre essas famílias, 4 mil são de famílias de assentados da reforma agrária. Então muita gente vai aparecer, está dentro desses empreendimentos, né? Nós temos mais de 40 comunidades quilombolas, também estão inscritos algumas famílias quilombolas, seja para artesanato, né, ou para a própria agroindústria. Temos 8 mil famílias de pescadores, elas vão estar com artesanato, mostrando a riqueza dos trabalhos, né, com escamas, que é possível se fazer. Né, e ainda temos os nossos indígenas aqui na região, que hoje está no número de 5 famílias, que também vão estar nesse espaço mostrando o seu artesanato. Então, eu acho que vai ser de uma riqueza muito grande de produtos, de tradição,
né, que só tem a enriquecer. Então, nós convidamos todos, né, o horário de funcionamento do pavilhão da agricultura familiar é das 10 da manhã às 10 da noite. E até sexta-feira a entrada é franca. No final de semana só que a entrada vai ser cobrada, né? Mas mesmo assim vai ter muitas atividades, inclusive para o Dia da Criança, que é dia 12, com brinquedos infláveis que vão ficar gratuito para as crianças. Então é também uma opção das famílias, né, participarem com seus filhos, verem coisas diferentes, né, mostrarem um pouco dessa nossa riqueza aqui da região sul e da nossa agricultura familiar. Já que esse ano é o Ano Internacional da Agricultura Familiar e que a gente tem uma provocação que é a campanha desse ano, que é alimentar o mundo cuidando do planeta, que é muito importante e que tem a ver com tudo isso que a gente está aqui comentando, né? A capa do diário hoje é bem interessante até, né? Porque na senda da agroecologia, né? Plantadores de fumo que estão partindo para outra história. Bem legal, né? Porque quando a gente fala em alimento, tudo é muito pensado, porque é muito grande o leque de opções, né? A segurança, a forma dessa plantação, aí vem agroecológica, não é convencional. Então é uma riqueza de conhecimento, de informação, que a gente até se perde em tanta coisa, a tecnologia de alimentos, a segurança, o acesso, tudo isso, a soberania, né? Hoje a gente acaba se pegando muitas vezes, né, em sementes que estão dentro de um pacote. É isso que a gente quer? Será que a gente não tem que ter o livre-arbítrio e a decisão de poder ter as sementes com a gente e não ter que se subsidiar a um pacote tecnológico? Então tem tanta coisa para discutir sobre esse tema que realmente só um Conselho de Segurança Alimentar Municipal para a gente poder colocar todas essas pautas em discussão para a sociedade, porque a gente não consegue aprofundar no tema hoje em dia, com os espaços que a gente tem, com os espaços assim, né, de controle social, porque eles já têm um foco muito apropriado, né? Se é um conselho de assistência social, ele tem um foco dos vulneráveis, dos carentes, e a gente não consegue chegar nessa temática. Se tu pegar um Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural, é tanto assunto do rural, é estrada, é escola, é muito, né? Então tu não consegue te aprofundar em temas. Então a gente acaba sentindo a necessidade da gente ter um espaço específico para essa discussão, que é tão rica, ampla e que todos nós perpassa por todos nós esse tema. Todos nós nos alimentamos. Então já começa por aí, todos nós somos consumidores, né? E ainda mais dentro das nossas profissões que a gente lida com alimento para promoção, né, de pessoas, de público, seja com os agricultores ou com todos esses outros públicos, quilombolas, indígenas, a gente está lidando com alimento, né, e promovendo alguma forma, né, de fazer essa produção. Também, gente. Esse tema do CONSEA, né, do Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional, vai ser pauta nos próximos programas, que a gente está organizando um evento, Rui, até no final de 23, né, Carol, 23 de outubro, mas a gente vai fazer essa fala numa outra quinta-feira. Claro. Mas eu preciso comunicar, e aos nossos ouvintes, que a gente está acontecendo no município de Pelotas a primeira semana municipal do idoso, né? Começou ontem com um baile no Diamantinos, né? A abertura foi na prefeitura, né? E à noite teve um baile, hoje tem uma palestra, né? E durante toda a semana, o Dia da Cidadania, amanhã às 14 horas, também na prefeitura vai ter o Dia da Beleza para o idoso. Então tem uma programação extensa, está lá no nosso blog do Conselho, do COEP. A gente vai estar colocando ainda hoje essa programação para o pessoal que está ouvindo aí acompanhar. Porque o blog do COEP é só colocar no Google COEP Pelotas e vai estar... Vamos achar. Gente, nós temos que encerrar o nosso programa, né? Agradecendo muito a participação de vocês. Regina, desculpa hoje não dar muito espaço para a Regina, né? Mas a gente sabe da importância do trabalho dela, já vai vir mais vezes aqui.
Como certeza. sempre, obrigado pela tua participação. Obrigada, eu que agradeço a oportunidade e uma boa tarde a todos. Beleza. Carolzinha, a nossa atleta, voltou às quadras agora, né? Tá contente. Ela fez uma coisa muito bacana, né? Ela tava me contando da experiência dela, até serve para outros pais. Ela retornou ao voleibol, né? Os pais, foi uma excelente atleta, né? Levantadora, tá jogando os jogos abertos aí. E ela retornou às quadras e os filhos, ela me contou isso rapidamente, né? Os filhos passaram a interagir muito mais com o esporte. Aquela velha exemplo que a Ana tinha dado ali, porque eu me lembrei do nosso papo, né? Que nós somos, né, o espelho dessas crianças, né? Então as nossas atitudes, é claro que a gente é humano e também vai errar toda a vida, né? Mas de repente, se a gente minimizar um pouco os erros, eles também vão despertar para algumas coisas, né, Carol? Não, obrigada, Rui. Tu foi um grande estimulador para mim voltar a jogar, porque eu sempre achava que não dava, que não tinha mais idade. Mas eu acho que a idade está dentro da cabeça da gente, né? E a gente faz a idade. Eu quero dizer que foi um prazer estar aqui com vocês, que para mim é muito enriquecedor. Vocês sabem que vocês moram no meu coração. As nossas amizades aqui, tanto com a Diná como o Rui, é de muito tempo e de várias outras coisas em comum. Vocês são pessoas maravilhosas, né? E dar vazão para esse programa, que já faz quantos aniversários? 2 anos, né? Não é e é, né? Porque com vocês, assim, passa tão rápido e é tão gratificante estar aqui que a gente quer voltar. É muito gostoso. Obrigada pela oportunidade, né? Sempre que puder, contem comigo e quero convidar mais uma vez que quem tiver condições, que apareça no nosso parque, então, para visitar o Pavilhão da Agricultura Familiar. A Ana também vai estar lá. Vou na sexta-feira, no dia 10, às 9h30 da manhã, ministrando um pequeno curso, né, de processamento de geleia. Vai ser maravilhoso, gente. Olha, aproveitem a oportunidade. Vamos estar repetindo o que foi feito na Expo Inter, né? Então nós vamos estar fazendo na Expo Feira também. Eu vou estar lá para assistir a Ana e aprender a fazer geleia. E quem puder, apareçam por lá. Para nós vai ser uma grande satisfação poder dividir com vocês, né, um pouco mais desse mundo do rural que vai estar lá da nossa região de Pelotas aqui e dos entornos todos da volta. Legal. Muito obrigada. Ana, obrigadíssimo pela tua presença. Acho que deu para ela entender um pouco qual é o nosso papel, né, dentro do COEP, que é realmente essa mobilização da gente trazer esses vários segmentos aqui para a gente escutar, aprender. E a tua contribuição hoje foi fantástica, com certeza os ouvintes aí ficaram, né, bem interessados no assunto e aprenderam bastante. Obrigado pela tua participação. Eu agradeço o convite, né, e agradeço a paciência dos ouvintes que estiveram durante esse período todo nos ouvindo, né, agradeço muito. É importante comentar que a gente grava, né, a nossa entrevista, ela fica no canal do YouTube do COEP, disponível, depois a gente se ouvir ou mandar esse link para outras pessoas, né, informações fantásticas. Obrigada, Ana, Carol, Regina, minhas parceiras aí, as formiguinhas do COEP, e obrigada, Rui, boa tarde a todos.